Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a professora Leandra Fonseca, professora de língua portuguesa aqui da Duca Mais Serrano. Então esta é a nossa aula 2, a parte 2, de qual assunto que nós estamos trabalhando. A galerinha esperta do 6º ano, que está me acompanhando, HQs. Muito bem, que são o quê? Histórias em quadrinho. Então vamos lá para a nossa parte 2, sobre esse assunto bem interessante. E o nosso primeiro tópico da nossa aula é histórias em quadrinho pelo mundo. Então nós vamos ver quais lugares aí, quais são os personagens em alguns lugares aí do mundo. Então o primeiro aqui é na Argentina. Nós temos a nossa querida Mafalda. Exatamente. Vocês já viram aí alguma tirinha, alguma questão aí lá em língua portuguesa ou em outra disciplina com esta moça aí, não já? Então esta é a Mafalda, observe aí a imagem dela. Então ela é aí uma criação lá da Argentina, então ela é bem famosa lá, nossa querida Mafalda. E entre os quadrinhos aí franco e belga se destacam quem, gente? As Aventuras de Tintim, olha só. Tintim aí a imagem, e também Asterix, tá? O Asterix tem até filme sobre ele, aí ele é um viking, é um guerreiro, toma uma poção mágica, então eles também aí fazem parte aí de quadrinhos bem famosos ao redor do mundo. No Japão, nós temos aí os populares, né, mangás. Aí nós temos também o Dragon Ball. Eita, da minha época. Dragon Ball Z, gente. Quem já assistiu aí? Eu gostava demais de assistir. Então, tinha os desenhos dele, né, que passava, mas também tem as revistinhas, né, as HQs mesmo, as histórias em quadrinhos, revistinhas. Então, bem famoso aí ao redor do mundo inteiro, o Dragon Ball Z. E então, as HQs, elas ganharam tanto espaço, ficaram tão famosas que o cinema também se apropriou dessa fama, né, deste gosto, né, da população, do povo, e aí criaram filmes. Então, o cinema em Hollywood, ele fez diversas adaptações dos quadrinhos, como nós temos o Batman, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América e muitos outros aí, os Vingadores, que tem bastante Vingador. Então, eles se apropriaram aí das HQs, das histórias em quadrinhos, né, que antes não tinha assim, não era feito filmes, era só mesmo as revistinhas. Então, eles viram que o gosto, né, as pessoas gostavam muito, era bem aceito pela população, então resolveram também fazer aí filmes, né, e todo mundo gosta, eu creio que sim. Quem não gosta dos Vingadores, do Batman, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, da Mulher Maravilha, então todo mundo gosta, mas só que antes de virarem filmes, né, de ir lá para o cinema, primeiro foi as HQs, as histórias em quadrinhos, por isso que ela é muito importante. E aqui no Brasil, vamos ver um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos no Brasil. Então, no Brasil nós temos muitos leitores, né? Eu creio que você também gosta de ler, tem gente que faz assinatura, que tem coleções de histórias em quadrinhos. Então, aqui no Brasil também teve uma boa aceitação das histórias em quadrinhos. Aí nós temos uma imagem bem legal para vocês do Pato Donald, né, que também foi muito famoso aqui, né? Teve um pouquinho mais uma queda com o advento da tecnologia dos celulares, mas antes as revistinhas do Pato Donald eram assim disputadíssimas, né? Emprestava, aí alguns vendiam, alguns colecionadores. Então era uma revistinha, uma HQ muito famosa aqui no Brasil do Pato Donald, aí do Tio Patinhas, os seus sobrinhos. Muito interessante também. Aí nós temos também a Turma da Mônica, como eu já falei para vocês, né, que muitas pessoas gostam. E nós temos também muitos outros aí, muitas outras animações no Brasil, que são bem aceitas, que eu sei que vocês gostam aí, né? É muito bom ter esse vício aí, em leitura, né, de comprar HQs e ter esse hábito aí de ler. Que além de você praticar a leitura, a interpretação, você também se diverte com as histórias, as aventuras deles. E agora, outro ponto aqui bem interessante para falar sobre você, sobre esse gênero, é sobre
a diversidade, tá? A diversidade que esse gênero apresenta. Então, fiquem ligadinhos aí, observem aí o nome, o gênero e os exemplos que eu coloquei aí. Então, o nosso primeiro gênero aí é história de super-heróis. Aí tem Superman, tem Batman, Homem-Aranha, o Hulk e muitos outros. Nós temos também drama. Nós temos Azul é a cor mais quente, que eu coloquei aí um exemplo para vocês. Nós temos também adaptações de obras literárias, como O Alienista, Sonho de uma Noite de Verão. Nós temos também histórias infantis de cunho humorístico, que creio que vocês mais conhecem, que é Turma da Mônica e o Pato Donald, que eu acabei de falar para vocês. Então, só falando mais um pouquinho sobre o gênero, tanto os quadrinhos, ele no cinema, né, ou então com a literatura mesmo ali, o livrinho, então ele abrange uma série de gêneros narrativos. Observem aí o nome desses gêneros. Nós temos ação, drama, terror, humor, investigação e suspense, fantasia, realismo, narrativas históricas. Outro ponto também muito importante que vocês podem observar aí, na estrutura, né, a estrutura aí das HQs, vocês observam que são quadrinhos, né? Por isso que é o nome Histórias em Quadrinhos. Então nós temos aí quadrinhos com desenhos, com ilustrações, né? E tem as sequências de quadrinhos com textos e imagens. Às vezes tem só imagens. Vocês já viram uma história em quadrinho que é só tem uma sequência de imagens, mas te passa uma informação, não passa? Você consegue chegar no final, no último quadrinho, e compreender tudo o que aconteceu na história. Então, nós temos esse tipo aí de HQ. E também tem a híbrida, como eu já falei para vocês, que é composta por imagens e textos aí. Então, nós temos outra característica muito importante também, que são os balões de fala. Exatamente. Nós temos balões de fala, que tem um balão de pensamento, tem um balão de fala mesmo normal, tem o balão de grito. Aí nós temos também as onomatopeias, né? Creio que vocês já estudaram onomatopeias, que são aí os sons, né? A escrita dos sons, tipo assim, quando ficar zangado, aí escreve lá o som. Então isso aí são as onomatopeias, que são muito presentes aí também nas HQs. Então, meus queridos, é o que eu tinha para falar para vocês sobre as HQs, né? Resumindo aí um pouquinho, vocês já sabem que lá no vídeo 1, na parte 1, fala um pouco sobre a história de como surgiu lá dos povos pré-colombianos, que teve a primeira imagem com características, né, de sequência de imagens, e aí veio se modernizando e chegou na nossa atualidade. Então, gente, o incentivo a vocês leiam bastante histórias em quadrinho, além de ajudar na leitura, na interpretação, também você se diverte lendo aí as aventuras, né? É bem interessante. Então, um incentivo para vocês, leiam. Ler é muito bom, enriquece o seu vocabulário, melhora a sua escrita, você vai saber como escrever certas palavras. Então é isso. Então na nossa próxima aula eu vou trazer atividades para vocês com HQs. Exatamente. Tem histórias em quadrinho aí, com questões para nós compreendermos. Então não percam, por favor, a aula 3, a parte 3 aqui das histórias em quadrinho. Então espero que vocês tenham aprendido mais um pouco, pode voltar. Pega um caderninho, vai escrevendo o que a prof falou, o que apareceu aí na sua tela, para você ter essa informação sempre contigo. Então, muito obrigado pela companhia, mais uma vez, deixa o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. E fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.